Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Hoje é um assunto muito interessante sobre empresa exponencial. A gente vai ter um convidado muito especial, Reinaldo Zanon, que é o chamado o rei das franquias, né? Então toda a parte de franchise, de franquia, ele é um grande especialista, um grande empresário e nos tornamos grandes amigos. Então ele vai estar aqui conosco para falar de negócios exponenciais. É muito importante você, hoje em dia, começar a pensar diferente. A grande maioria das pessoas tem dentro delas ainda o pensamento, né, de forma antiga, de como funcionavam as empresas antigas. Só que o mundo mudou, nós estamos em outra era. O pessoal ainda pensa exatamente como era na Revolução Industrial, né? Só que o mundo mudou totalmente, o mundo está exponencial, a velocidade das coisas estão totalmente diferentes. Só que a grande maioria das pessoas não mudaram o mindset ainda. Elas estão pensando como pensavam antigamente. Porque por muitas vezes as pessoas não conseguem olhar para o que está acontecendo e decodificar o que está acontecendo no mundo. Elas continuam vivendo da mesma forma que sempre viveram. Então a gente vai desmistificar tudo isso hoje, vamos falar sobre negócios exponenciais para você poder realmente fazer bombar o seu negócio também. E acredite, é perfeitamente possível você fazer o seu negócio bombar, fazer o seu negócio crescer demais. Então, muito boa noite, pessoal. Vamos esperar o nosso convidado dar um oi aqui para a gente começar a nossa live falando sobre negócios exponenciais. E é engraçado que hoje eu vejo algumas literaturas, né, sobre negócios exponenciais e eu percebo, sem ter esse termo lá atrás, eu já usava isso nas minhas empresas. Eu já tinha essa filosofia, essa forma de pensar de forma exponencial, para ser totalmente leve e ágil. Eu sempre criei e acreditei no seguinte, que na verdade não era o maior que engolia o menor, e sim o mais rápido que sempre engoliu o lento. Então, precisa começar a mudar a forma de pensar. As pessoas pensam, não, as empresas grandes, as grandes empresas, e acreditem, os mais rápidos aqui vencem. O Reinaldo já está aqui na área, vou chamar ele aqui. Espera aí, que travou alguma coisa aqui. Vamos chamar o Reinaldo Zanon, transmitir ao vivo com grande empresário, grande pessoa. Não é só empresário, é como ser humano. Isso que é legal, né? Eu pedi para ele entrar ao vivo aqui, só que não... Ah, entrou. Fala, Boa Zanon, tudo noite, bem? tudo bom? Como é que você tá, homem? Maravilha, cara, graças a Deus. E você? Tudo bem, cara. Tudo ótimo. E Grande, você? tudo bem. Grande prazer ter você aqui. É o que eu sempre falo, né? Além de empresário, é um grande homem de Deus, uma grande pessoa, que nós nos conhecemos há pouco tempo, mas já aprendi a te admirar demais, meu irmão. Incrível. Tudo que Pô, você... obrigado, brigadão, cara. Eu que te admiro aí. A gente teve a oportunidade de gravar aí, né, juntos aí o nosso podcast. Em breve vai estar no Sim, ar aí. E realmente, cara, foi muito bacana conhecer a tua história, a tua trajetória, né? Você que tinha tudo para ter ficado aí na zona de conforto e você não quis ficar na zona de conforto, realmente abriu mão aí de um bom emprego, né? Ô Pedro, é o que eu digo para as pessoas. Todas as é, pessoas falam o seguinte, né? Estuda muito, consiga um bom emprego que você vai ficar tranquilo. E pois você não é. se acomodou em relação a isso, né? Em relação a querer simplesmente um bom emprego e foi atrás realmente do seu feeling, né? Dos seus sonhos, onde as pessoas falaram que você estava louco, né? Mas E é verdade, sabe, Zanon? Porque assim, ó, durante muitos anos eu fiquei com esse modelo mental que foi imposto para mim desde criança, né? E eu acreditava piamente nisso. Eu não via outra possibilidade, Zanon. Uhum. Incrível. E a gente fica assim, o mundo começa a mudar na nossa frente. E se a gente não mudar a forma de pensar, a gente não percebe a mudança que já está aí, né, Uhum. cara? É incrível isso. É incrível. E foi Realmente, muito bom, cara, realmente. Esse podcast aí realmente foi muito legal. muito bacana, né? E conhecer a tua história, né? Que você saiu aí de colaborador, né? Provando que sim, você pode empreender e você chegou a ter mais de quantos funcionários, ô Pedro, você chegou 3 a ter lá mil, no cara. De 3 mil 3 mil funcionários. funcionários? Caramba, cara.
Coisa pra caramba. É um desafio gigante, viu, Zanão? É um desafio gigante. Eu amo pessoas, amo gente, né? Porque para quem quer empreender tem que amar pessoas, não tem jeito, né? Então quem quer empreender, tem que amar pessoas. Porque o mercado é formado por pessoas, a sua empresa vai ser formada por pessoas, no final é isso que acontece. Com certeza. Só que realmente é um grande desafio. 3.000 pessoas. Se não tiver uma estrutura, uma forma de você passar o que você pensa, o seu propósito de forma com um método para isso, a empresa se perde muito fácil. Ô Pedro, deixa só um segundinho, cara. Deixa eu só pegar. Eu tô com minha cachorra. Relaxa, meu irmão. Fica tranquilo. Deixa eu só colocar ela pra lá, senão vai ficar fazendo barulho aqui. Só um segundo. Olha a cara da malandra aqui, ó. Fica tranquilo, Zanon. O Zanon foi guardar a cachorrinha ali, que eu sei bem como é que é. Pronto, Pedro, tô de volta aqui, cara. Tranquilo. Desculpa aí, meu. Você tava em Campos, não é, Zanon? Já voltou? Cara, eu estava em Campos, aí essa semana, terça-feira, eu fui para Brasília. Eu fiquei lá até ontem. Hoje eu fui para São Paulo. É verdade. Eu vi. Você teve até uma audiência com o presidente, não foi? Sim, tive uma audiência com o presidente. E hoje eu acabei de pousar aqui em Rio Preto. Estava em São Paulo também, algumas reuniões. Obrigado. Fiquei obrigado até preocupado, cara. Eu atrasei a saída lá de São Paulo. Falei, será que vai dar tempo de chegar para lá? Cara, aí a gente deu uma acelerada. Cara, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que sua vida também é bem corrida, cara. Obrigado pela disponibilidade, cara. E o que é legal é isso. Até aproveitando, cara, essa questão aí que eu estive lá com o nosso presidente e independente dos erros dele, né, dos acertos, porque a mídia ela só fica mostrando os erros, né? Mas se a gente falar que em plena pandemia, nosso país, o PIB cresceu, né? O PIB brasileiro, eles não divulgam, mas cresceram. Pois é. Cresceu muito. E se a gente poder olhar, né, a questão aí do momento que o Brasil está vivendo, né? Recorde de produção de soja. Não é questão de apoiar. Eu não tenho partido nenhum, tá? Partido político nenhum. O que eu defendo são valores, princípios, ética. E é por isso que eu vou lutar, porque eu vejo um grande movimento querendo derrubar, né, a democracia, querendo derrubar a questão do capitalismo, né? A gente vê que países onde imperam o capitalismo são países prósperos. E já foi provado que países que imperam o socialismo está vivendo um caos, como a Argentina. Eu não conheço nenhum que funciona, Zanon. Eu não sei onde funciona isso. Me dá um case de sucesso desse. Nós somos empresários, a gente trabalha muito com case de sucesso, né, cara? E aí você vê a Argentina, você vê uma Venezuela da vida, você vê uma Cuba. E é isso que nós, brasileiros, temos que lutar. Eu fui lá, cara, para defender os valores, os princípios, a liberdade de empreendimento, né? Porque o que eu vejo? Eu vejo um grande movimento. Lógico que o presidente tem culpa em várias coisas, ele errou em várias coisas. Sim, tem várias falhas, não tem dúvida. Tiveram vários acertos. Um dado importante aqui para vocês. O Banco Central brasileiro recebeu prêmio mundial, porque todo mundo dizia que com pandemia, com vacinação, tudo que o PIB brasileiro ia despencar, que a gente ia levar anos para se recuperar, e provou o contrário. Então, assim, nós recebemos prêmios, só que isso não é divulgado, né? O governo também tem um trabalho também social, onde ele vai aumentar 50% o auxílio, né, às pessoas necessitadas, que hoje é o programa do Bolsa Família, e não é divulgado. Se você entrar no site do UOL, tem uma matéria pequenininha lá. Agora, para atacar, todo mundo ataca. Mas, pessoal, o que a gente tem que acordar? Acorde. Não tem a ver com partido político. Eu não sou do meio político, mas eu sou brasileiro e nós precisamos nos unir para que a gente possa realmente cuidar das gerações futuras. Porque, Pedro, você concorda comigo? Quantos empregos você, através da tua atitude de montar a tua empresa, quantos empregos você gerou? 3.000 empregos, cara. Então, e os indiretos, a hora que você começa a somar indiretos, quando é que vira isso, cara? E assim, ó, o que eu vejo é assim, ó, você pode não concordar com o que o presidente faz, você pode não gostar de muitas coisas, mas até aí você jogar contra o país, cara, eu não consigo entender pessoas que jogam contra o país por uma ideologia política. Veja bem, o presidente ele está lá, é fato.
O que eu posso fazer, então, até como oposição saudável, quem é oposição, para que o país seja melhor? Só que as pessoas esquecem isso, se agarram na ideologia política e que o Brasil que se exploda. Eu não consigo entender. Parece que o cara não está no mesmo barco. O barco é único, é o Brasil, cara. Sim, sim. E aí, ô Pedro, o que acontece, cara? O objetivo, né, de países comunistas é instalar o caos, né? E aí, por onde que eles pegam? Eles hoje, se você olhar a maioria dos colégios públicos hoje, das faculdades, universidades, tem professores marxistas, né, que vêm desse marxismo cultural, onde eles Sim, impregnam a questão do socialismo. Gente, Deus, eu acredito num Deus, sou temente a Deus, independente de religião. E Deus não era, Pedro. Olha que interessante. Ele não era socialista, porque tem uma parábola que diz a questão dos talentos, que ele deu sim. 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Se Deus fosse socialista, ele teria dado a mesma quantidade para todo mundo. Exatamente, meu Mas irmão, não, Deus, exatamente. ele é justo, você trabalha, você faz, você recebe por isso. E é assim que tem Exatamente. que ser a meritocracia, né? Lógico, nós estamos falando em respeito, mas sempre questão da família. Pedro, eu fiquei chocado de ver, cara, dentro de colégios de amigos, né? O Paulo Vieira estava lá comigo ontem, no colégio da filha dele, cara, camiseta assim, como que é a questão de limites, que não pode ter limites, alguma coisa assim, que não pode ter limites. Como que você não dá limite para um Pelo filho? amor de Tem que ter Deus. limite, Não, aí tem que ter vira barreiras, né? anarquia total. Sabe? Exato. E a Bíblia está repleta de exemplos que a economia ela funciona através disso. Ó, você pode verificar. Quando Jacó abençoou os 12 filhos, ele deu uma bênção diferente para cada filho. Porque Sim. cada filho tinha uma especialidade diferente. E cada filho podia contribuir com a economia de uma forma diferente. É exatamente o que nós vivemos hoje. A economia é isso. Você é especialista em alguma coisa, eu sou especialista em outro. E aí não dá para tudo. Não, vamos igualar tudo. Isso não funciona em lugar Uhum, nenhum. Não tem uhum. como. E aí o socialismo é contra a família. Assim, eles pregam uma Contra a sua própria tolerância, né? bandeira. Contra a sua própria bandeira. As pessoas têm vergonha. Eles querem colocar uma bandeira vermelha, sendo que a nossa bandeira é verde e amarela. É, As pessoas hoje, eu morei no Canadá, cara, a gente cantava o hino nacional do Canadá, todos os dias de manhã, antes de começar o estudo. As pessoas aqui perderam isso. Parece que o brasileiro tem vergonha de ser brasileiro. então, cara, Gente, a gente tem que então, ter orgulho da nossa nação. A gente exatamente. vive num país rico culturalmente falando, um país rico dos povos, um país rico mesmo de minério de ferro. Cara, nós somos celeiro mundial. Nós somos o celeiro mundial. E as pessoas têm vergonha de dizer isso. Por quê? Parece que se você defende a bandeira, as pessoas falam, você está defendendo o Bolsonaro, não tem nada a ver. Pois é. E Então, aí a pessoa ó, tem se vergonha. Cara, você você tem for que para os defender a Estados sua Unidos, né, nação. Zanon? Você vê como o pessoal é patriota lá. É uma coisa incrível. O pessoal ama aquele Uhum, lugar. Como o uhum, pessoal é patriota. E aí, você vê o seguinte: os Estados Unidos é mais novo do que o Brasil, cara. uhum. Exato, cara, exatamente. Você tá E aí me entendendo? perguntaram assim, Pedro, e aí, como que foi lá com o presidente? Sabe que eu vi, cara? Eu vi uma pessoa aberta a escutar. Lógico, cara, eu falei, o presidente, precisa maneirar, né, cara? Algumas coisas que você fala é desnecessário. E ele Verdade. ouviu, cara, ele teve a humildade para ouvir. Eu É também não mesmo? concordo com algumas coisas, mas, gente, hoje, quem é que está defendendo a liberdade do empreendedorismo? Principal, princípios e valores pautados o quê? No cristianismo, na Bíblia, Sim, que é o que eu acredito. É ele. Então nós temos exatamente. que o quê? Ao invés de ficar jogando pedra, é ir lá, fazer o que eu fiz, cara, defender nossa nação, dar conselhos. E ele estava totalmente aberto a escutar. Legal, Totalmente legal, aberto. Isso foi muito bacana, Pedro. E de ver que tem esperança, cara. Com os legal. dados que a gente recebeu, que realmente, cara, não tinha tudo para ter afundado o Brasil. O Brasil não é os Sim. Estados Unidos que tem trilhões em caixa. E não, Não a é. gente está seguindo, cara. O PIB da Califórnia é do tamanho do PIB do Brasil, quase, cara. Sabe uma coisa que eu fiquei chocado, cara, que o ministro me falou que o Brasil, ó, para quem não sabe, tá? A
Cuba, esses países aí que são comunistas, eles pegaram dinheiro no Fundo Monetário Internacional, no FMI, e sabe quem foi avalista desses países? O Brasil. E todos os anos o ministro falou, Reinaldo, eu vou ter que assinar um cheque mês que vem de 500 milhões de reais, porque nós somos avalistas de Cuba. Nós estamos pagando a conta que a Cuba não está pagando. Além da gente ter que sustentar o nosso país, a gente está sustentando outros países, né? Então, assim, foram feitas muitas coisas e não é falado isso claramente, né? Então, eu tô aqui assim, informação totalmente distorcida. Para a gente poder, pessoal, se unir, trabalhar, gerar emprego. Eu tenho certeza que a gente vai viver uma década de colheitas, desde que império capitalismo. Pode olhar, todos os países ricos, abundantes, são capitalistas. Todos os países comunistas estão vivendo um caos, miséria e pobreza, porque é essa filosofia que eles tentam instalar no país, né? Exatamente. E a gente tem que dar muito valor. As pessoas que nunca saíram daqui, os Zanon, a grande maioria, acho que nunca viajou para fora, né, infelizmente, não dá valor para o Brasil porque sempre acho que é muito melhor. Eu tive uma vez, já faz um tempo isso já nos Estados Unidos, que eu tinha um cliente que era uma empresa de vidro plano e eles queriam que a gente montasse uma unidade de embalagem lá nos Estados Unidos. Eu ia gerar 30 empregos lá. Cara, eu fui lá com uma expectativa muito baixa, 30 empregos. Você sabe quem me recebeu lá? O governador do estado, porque eu ia gerar 30 empregos, cara. Uau. Olha isso, cara. Olha isso. E aqui, a gente não dá valor para tanta coisa gigante que tem no Brasil. Eu acho que é pouco e não é pouco, cara. É muita coisa. Só que o povo tem que ter essa autoestima mais alta. Acreditar. Não, eu sou brasileiro com todo orgulho. Vamos fazer esse negócio aqui dar certo. Ô Pedro, só para reforçar aqui, eu fui lá porque eu me importo com a minha nação, eu me importo com a minha família, eu me importo com os meus valores e princípios e principalmente com Deus que eu sirvo. E se você que está aqui nessa live também se importa, galera, bora sentar o dedo aqui nesse botãozinho, ó. Compartilhe com a maior quantidade de pessoas que você puder, para que a gente possa realmente trazer o quê? Mudança de mindset. A gente só transforma a nação através da mudança de mentalidade. Porque eu recebo mensagens, Pedro, dizendo assim, para você é fácil. Eu queria ver se você tivesse nascido numa favela. Eu queria ver se você teria esse network. Gente, eu tenho vários amigos que nasceram em comunidades. Geraldo Rufino, Rick Chester. Você pega Geraldo Rufino está morando aqui tá meu vizinho, Geraldo Rufino, agora aqui. Mudou há pouco tempo. Exatamente. Então, assim, não seja vítima da sociedade. Como eles dizem, o cara mata, estupra tua mulher, mata teu filho e fala, coitadinho os direitos humanos. Não bate nele, não. Não judia dele, não, porque ele é uma vítima da sociedade, é uma vítima do cacete, cara. Porque princípios e valores não tem nada a ver onde você mora. Você pode morar numa comunidade e você ter caráter. E você pode estar lá em Brasília sem caráter algum, então não tem a ver com aonde você nasceu, tem a ver com caráter, princípios, com educação. Então, galera, senta o dedo nesse aviãozinho aqui, ó, manda essa live aí. Porque nós temos que multiplicar isso tudo, gente, nós temos que realmente, sabe, se juntar com pessoas que estão preocupadas de verdade em fazer esse negócio dar certo, independente de ideologia, independente, assim, ó, nós temos que fazer a coisa dar certo, tá nas nossas mãos. Assim, ó, a gente pode se posicionar de duas formas, pessoal. Ou como vítima ou como herói. É você que escolhe o que você vai ser. A vítima espera ser salva. Né? E o herói não. O herói ele vai para cima e faz o que tem que ser feito. Inclusive, se o herói é preso, ele se salva e vai salvar a vítima. Então, mas é você que escolhe a sua posição. E só tem duas. Então, e o filme é da sua vida. Aí você escolhe que papel que você vai desempenhar. Mas acredite, está nas suas mãos ser o herói disso aqui. Assuma a responsabilidade. Porque você sim pode, é possível. Assim, ó, o Zanon aqui, o exemplo de vida dele, de onde ele partiu, para onde ele está hoje. Se pegar o meu exemplo de vida, assim, eu era filho de caminhoneiro. Eu fui caminhoneiro, vida muito simples. Então, é possível. O que eu sempre dou esse exemplo não é para falar assim, os caras querem se gabar. Não, não é isso. É para mostrar que é possível. Se nós conseguimos, todo mundo consegue. Basta, meu irmão, mudar, como o Zanon falou, mudar o mindset e ir para cima. E fazer. Não tem plano B. Se você tiver plano B, o que vai acontecer é o plano B. Não tem plano B. É só ter um plano. E vai dar certo. E tem que ir para cima. Você pode pivotar ele, você pode modelar o seu plano, mas
não pode ter plano B, é aquilo que vai dar certo e vai para cima. Ô Zanon, eu te chamei hoje aqui para a gente falar de Exatamente. empresas exponenciais. Para que dá uma travada aí. Empresas exponenciais. E por que eu acho legal falar com você? Pelo seguinte, você é um grande especialista em franquias, né, cara? Uma forma Uhum. maravilhosa de você fazer um negócio exponencial é você criar uma franquia, né? Uhum. E eu estava lendo aquele livro, Empresas Exponenciais, Organizações Exponenciais, para a gente começar a discutir o assunto aqui. Uhum. Ele dá um exemplo maravilhoso e fala o seguinte, que em 1990, ele dá o exemplo seguinte, que foi lançado um projeto para sequenciar o genoma humano, que era um projeto de 15 anos com 6 bi de budget, 6 bi de orçamento. E aí, depois de 7 anos, eles foram fazer uma análise do projeto, tinha andado 1% só. Depois de 7 anos. Aí falaram o seguinte, cara, nessa velocidade, vão demorar 700 anos para sequenciar o genoma humano. Uhum. E aí começaram todo mundo a aconselhar o líder do projeto a desistir. Falou, cara, devolve o dinheiro, salva a sua reputação e desiste desse negócio. E ele não desistiu. E o que ele descobriu? Que, na verdade, conforme ele sequenciava cada DNA, a velocidade dele começou a ser exponencial e não linear. E aí ele não desistiu e foi para cima, ele arrumou uma forma de fazer isso de forma exponencial, e ele terminou antes, em 2001, ele terminou o projeto e sequenciou o genoma humano. Porque aí ele falou assim, olha, eu descobri que conforme eu ia aprendendo, eu ia sendo exponencial e não aquele cálculo linear de 700 anos. Né? Uhum. Eu trago, agora trazendo para a realidade, né, Zanon? O que as pessoas precisam entender? É parar de pensar de forma linear, desde a Revolução Industrial, que todo mundo pensava de forma linear, em linha de produção, aquela coisa linear, e entender que o mundo mudou Uhum. para exponencial. O mundo já é exponencial. Só que a grande maioria das pessoas ainda pensam de forma linear. Elas estão pensando ainda assim, não, ó, tem que ser assim, assim, assim. E quando começa o negócio e olha para o final da jornada e fala assim, não, mas aquilo não vai dar em nada. Eu não sei como é que foi na sua história, não, mas quando eu comecei, realmente, muitas vezes eu não via saída no final, não via como. Mas eu não desisti e de repente as coisas começam a se abrir e se tornar exponenciais. Uhum. Isso aconteceu com você também, não foi? Com certeza, Pedro. E começa a se tornar exponencial depois que você começa a entrar bastante dinheiro em caixa. Porque se você tiver sabedoria, quanto mais dinheiro entra no caixa do teu negócio, você sabe quais botões apertar com aquele dinheiro para você trazer mais dinheiro. Quando você tem Sim, dinheiro e você tem um negócio na mão, você fala, pô, entrou R$ 100, eu sei aonde colocar 100 para 100 virar 500. E aí você exatamente. recebe 1.000, você já sabe onde colocar aqueles 1.000 para virar 5.000. E aí entra aquele ditado que diz, né, que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mas um grande desafio que eu tive no começo era a questão do foco, né? Porque você Tá, começa e aí às vezes o seu negócio não está andando da maneira como você gostaria e você já vai para outro negócio. Você coloca o pé em duas canoas. Enquanto tá. você não estruturar o primeiro negócio, enquanto você não escalar o primeiro negócio, não tem como você pôr o pé em outra canoa. Eu vou dar um exemplo. Aí as pessoas vão falar, pô, Zanon, mas hoje você tem 8 empresas, uma holding com mais de 2.500 franquias. Mas E tá tudo durante certo. anos, ô Pedro, durante de 2009 até 2014, ou seja, são 5 anos, eu só fiquei em um negócio, cara. Quando eu fui para outro negócio, eu já tinha mais de 600 franquias daquele primeiro negócio. Eu já tinha escalado, já tinha dado certo. Nós já Sim, tínhamos líderes que poderiam dar continuidade no negócio para eu poder colocar o pé em outra canoa. Então, a questão do foco envolve perfeito. duas coisas. Se você não tiver uma meta clara, ok? Uma meta clara, você não vai escalar negócio nenhum na sua vida. E aonde que eu fui Exatamente. buscar conhecimento para poder implantar o sistema de metas que a gente usa? Eu fui lá Tá. nos Estados Unidos, tem um cara muito top que se chamava, acho que ele faleceu, que é o Peter Drucker. O Peter Ah, sim, Peter Drucker, Drucker, tá. ele escreveu a questão do smart. A meta, ela tem que ter a questão do smart. O S, pessoal, anote aí. Pega papel e caneta aí, anote aí. S do smart significa específico. Você tem que Exatamente. ter metas claras, com todos os detalhes.
Você tem que saber exatamente aonde você quer chegar. Igual um médico cirurgião, que ele cirurgicamente ele vai lá e opera o coração da pessoa. Exatamente. Pontualmente. Se ele errar, ele corta uma artéria e mata o paciente. Isso é uma meta específica. Depois, Pedro, ele fala do M, do SMART, é mensurável, ok? Você precisa ter uma régua. Tudo aquilo que você não consegue medir, você não consegue mensurar. E aí, eu estou indo bem ou eu estou indo mal? Depende, cara. Você pode estar faturando 1 milhão por mês e estar gastando 1,5 milhão. Então, por isso tem que ser o Exatamente. quê? Mensurável, né? Porque aquilo que você não consegue medir, você não consegue mensurar. A gente até falou E- disso no podcast, né? Exatamente. Aliás, é assim, né? Ah, minha empresa fatura 10 milhões por mês. Legal. Aí, se Uhum. você tiver 1% de prejuízo, olha o valor disso. Então, se você realmente não conseguir medir, você não consegue gerenciar, não tem Fica como. muito difícil. E aí o A do Smart vem de alcançável. Você tem que ter uma meta desafiadora, ok? Tem que ser desafiadora, mas que é uma meta do médio e longo prazo, aí de 3 a 5 anos, que Sim, desafia, que vai fazer você acordar todo dia com empolgação. Mas você tem que ter aquela exatamente. meta mensal, aquela meta semestral, alcançável, desafiadora, porém alcançável, porque tua equipe precisa celebrar nas pequenas metas, porque se você só fica olhando a grande meta, você não celebra nas pequenas, a tua Sim. equipe ela perde energia, ela desanima no meio do caminho. Então, Pedro, lá todos os meses no nosso grupo, a gente sai para jantar, para almoçar. Por exemplo, eu comecei a fazer um trabalho muito forte no YouTube. A gente tinha uma meta que era atingir 100 mil inscritos no nosso Tá. canal. E eu atingi, eu sei que sozinho eu não iria atingir, eu tenho toda uma equipe por trás, eu tenho os Sim. videomakers, eu tenho o pessoal que faz as copies, a thumb. Então, o que a gente combinou? Amanhã eu vou sair com eles. Aqui inaugurou aquele restaurante Coco Bambu. E eu vou levar essa Tá. galera para almoçar, cara. É E isso meu aí. YouTube tá dando As, mi- dinheiro. as Começou micro, a as micro monetizar. recompensas, cara, a micro recompensa é necessário. Porque se a pessoa desanima. Isso é muito importante. Exato. E aí complementando nisso, o que acontece? Tá monetizando o meu canal. Então é o seguinte, você não quer todo o bolo para você. Eu falei, galera, a gente já monetizou X reais nesses 90 dias. Foi recorde de monetização. Eu vou pegar um percentual e vou compartilhar com vocês que estão me ajudando. É isso que é você reconhecer essas pessoas. Esses caras vão dar a vida para fazer esse negócio crescer. Exatamente. E assim como eu ajo no meu canal do YouTube, eu ajo em todas as minhas empresas, todos os nossos departamentos, nós temos metas, nós temos distribuição de lucros e resultados da nossa empresa Segural. Por quê? Porque, pô, não foi você que cozinhou aquele bolo bonito. Para aquele bolo ficar Exatamente. bonito, teve várias pessoas que ajudaram. E na hora E, de e- comer, você não pode querer comer ele sozinho, você tem que porque aí você compartilhar. começa a engajar de verdade a equipe e não manipular, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas querem comprar a equipe, Uhum, uhum, sabe? Trocar tempo por salário. Isso não exato. funciona mais. Se você não engajar o pessoal no seu propósito, esquece que você não vai ter uma equipe assim como a gente tem, como que realmente vive o sonho com você. Porque, inclusive, vive o sonho e você reconhece distribuindo parte do fruto desse sonho. Isso é muito, Exato. muito importante. Exato. E aí, pessoal, para continuar aqui, então o S é do específico, né? O M tem que ser mensurável, o A alcançável, o R do Smart é de relevância. Quando a gente coloca uma meta lá na empresa, vou dar um exemplo, você já vende 10 mil por mês. Não adianta você falar, ó, gente, esse mês a meta é 11. Não. Você tem que colocar algo relevante. Pô, tá vendendo 10? Vamos para 20? Vamos para 30? Porque se não tiver uma relevância, se não tiver aquela cenourinha, vamos dizer assim, até para mim, Sim. não é para eu sempre gosto, eu gosto de duas coisas, pessoal, de uma cenoura na minha frente e de um tubarão no meu calcanhar. Quem que é o tubarão no seu calcanhar? São seus concorrentes, pô. Você olha os Exatamente. concorrentes, é o tubarão, meu. Se você não for, os caras vão vir e vão pegar o seu calcanhar. E eu sou movido a desafio, eu sempre fui movido a metas e desafio. E para fechar o Smart, né, o T, que é a última letra aí do Smart, é temporal. Eu não conheço ninguém que tenha metas e não tem um deadline para você bater. Você tem que pôr data, Exatamente. dia, hora, quando você vai alcançar.
a meta do Exatamente. curto, do médio e do longo Do prazo. longo Porque quando prazo. você Exatamente. tem metas claras e você usa essa técnica que eu acabei de passar. Peraí que a internet dos anões que deu Pedro, uma assim como você travadinha deve ter lá. feito vários ajustes no teu negócio, teu negócio era um transatlântico, né? É mais fácil você corrigir um negócio pequeno do que um negócio com 3.000 funcionários, igual você tinha. Com certeza, não tem dúvida. E aí, Zanon, você sabe, uma coisa que eu acho que vale a pena a reflexão também é o seguinte, né? Agora, Hum, se você não tiver uma liderança forte, né, Pedro, é impossível não, você fazer o exatamente. transatlântico ir para onde você quer. E você sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas, ela tem um nível de liderança só operacional. É a pessoa que sabe delegar atividades operacionais e distribuir atividades para a equipe fazer. Mas se ela não chegar no segundo nível, que é o nível de ser um mentor da equipe, ela nunca vai ter essa equipe capaz de ser autônoma, porque toda empresa exponencial, a equipe não é aquela equipe que não tem autonomia. Toda empresa exponencial, Uhum. o líder que está acima, ele tem que ser um mentor para quê? Para que as equipes sejam cada vez menores e mais autônomas. Porque uma equipe autônoma, ela é muito mais ágil, ela é muito mais eficaz e mais ágil. Porque se depende de uma organização onde, não, vou esperar alguém me dar a ordem, eu vou esperar, não, se eu fizer alguma coisa errada aqui, vou ser punido. Essa empresa nunca vai ser exponencial. Agora, ao ponto que você forma pessoas, poucas pessoas abaixo de você, de verdade, como mentor, e você incentiva aquelas pessoas a serem mentores dos que estão abaixo delas e que elas sejam cada vez mais autônomas, aí o negócio começa a fluir, porque você começa a se multiplicar. Sem você se multiplicar, você só fica no nível de liderança operacional. Depende de você para dar ordem de tudo. E aí o camarada, ele está na empresa dele e tudo depende dele. Ele está que nem louco, ele acha bonito ainda. E na verdade, se você de verdade é um líder na sua empresa como se deve, você não pode fazer falta no dia. Você tem que fazer falta depois. Porque se você faz falta no dia, quer dizer que você está totalmente operacional. Você tem que fazer falta depois de um tempo. Se você está preocupado com a estratégia de perpetuação e exponencialidade da sua empresa, você não pode fazer falta no dia. Pedro, mas eu comecei minha empresa hoje. E ok, só tem você. Tá tudo certo. Mas você tem que trabalhar para que você pense na perpetuação e formação de equipe. E aí você vai conseguir ser exponencial, senão o gargalo vai ser você na empresa. E tem pessoas que acham bonito, sabe? Não, a empresa depende de mim, se não tiver ela não funciona. Meu irmão, você está pensando errado. E você quer ver um outro pensamento que era de antigamente, que já mudou e a maioria das pessoas não acordaram ainda? Antigamente achava muito bonito a empresa ter muitos bens, frotas de caminhões, frotas de... Na verdade, isso é empresa linear. A empresa exponencial, o que ela tem muito é know-how e dados, informação. A grande novidade da Revolução Industrial era bonito ter muito ativo, muito caminhões e tudo mais. E hoje em dia não, é informação e dados. Isso aqui dá exponencialidade, isso aqui te trava. E é engraçado, Zanon, que hoje em dia, quando vai falar de empresa exponencial, todo mundo fala de Airbnb, de, sei lá, de Uber. Por quê? O Airbnb é a maior empresa de hotelaria do mundo e não tem um hotel, não tem um quarto dela. A Uber é a maior empresa de transporte, não tem zero de frota. Mas você sabe que quando eu comecei na empresa logística, sem ter esse conceito de exponencial moderno de hoje, é empresa de logística. Eu nunca quis ter frota de caminhões, não. Eu sempre terceirizei. Uhum. E aí, eu terceirizava, porque eu tinha sempre um know-how muito forte na parte de logística e eu sempre enxerguei, eu não quero ter caminhão, vou terceirizar isso para eu focar na inteligência do negócio. Uhum. E comecei. E aí eu alugava galpões para poder fazer a minha operação. Uhum. E aí muitas pessoas falam, não, mas constrói galpão. E tem eu falei, não. E aí eu comecei a fazer conta, eu falei, não vou construir galpão, eu vou alugar. E aí, só que daí eu comecei a fazer conta é o seguinte, peraí, se eu construir e alugar para o mercado e para mim mesmo, aí vale a pena. Porque daí é uma empresa com outro business. Aí eu montei uma outra empresa, olha só, uma outra empresa que construía os galpões e alugava para mim mesmo e para o mercado também. E aí eu tinha uma frota de empilhadeiras, isso eu tinha. Eu falei, eu não quero mais ter isso também. O que eu fiz? Eu abri uma empresa de locação de empilhadeira,
transferi todos esses ativos para lá e comecei a alugar empilhadeira para o mercado e alugava para mim mesmo. E aí eu comecei a me tornar exponencial dentro do meu próprio negócio com vários braços. Sabe? Então, assim, ó, você que está aí, perca o apego por bens. Em vez de você possuir bens, você tem que acessar bens para sua empresa. Vai ter um especialista, se você precisa de qualquer equipamento, tem um especialista que te aluga aquele equipamento. Sim. Se você precisar... Então, a empresa exponencial não tem grandes ativos, ela é leve. Sim. Ô, Até Pedro, porque, assim, ó, e em questão de você escalar, você tá falando de negócios exponenciais, uma das coisas, cara, que fez diferença no nosso negócio foi a questão da diligência, né? Se você tem que ser diligente naquilo que você faz. E as pessoas confundem diligência. Pessoal, diligência é você fazer tudo com excelência, sem atrasos, cumprindo prazos, com excelência. É muito simples aqui. Você quer ganhar da sua concorrência? Anote isso daí. Com excelência não existe concorrência. Exatamente. Aí me falou, Reinaldo, o que é ser rico, né? O rico é aquele que se contenta com a sua parte. E o que é ser forte? O forte é aquele que aprende com qualquer um. E o diligente, ele tem a humildade de estar sempre aprendendo. Quando a pessoa fala, eu já sei, é o começo do declínio do negócio da pessoa, da empresa da pessoa. Então você precisa o quê? Ter diligência. E o que a diligência vai fazer com a sua vida? Lá em Provérbios, de Salomão fala que os diligentes serão postos a serviço dos reis. E como isso é verdade? Eu comecei vendendo produto para emagrecer de porta em porta. Quando que eu imaginar? Eu fui convidado a participar de uma reunião no gabinete da presidência da República. Onde eu imaginei que eu estaria com ministros e ministros. Eu nunca vi tanto ministro na minha vida. Eles indo lá onde a gente estava, pedindo conselhos. Como que a gente poderia melhorar a economia. O que a gente podia fazer para poder melhorar. Por quê? Porque eu sempre fui diligente nas coisas que eu fiz. Ô Pedro, eu queria até te fazer uma pergunta, até para contribuir com essa galera, que eu sei que as pessoas olham, às vezes a minha realidade e a tua realidade está longe das pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você perdesse tudo hoje, tudo, se tivesse que começar de novo do zero, o que você faria? Como você começaria hoje, com o mundo como está hoje? Vamos lá. Que eu falei para você, já tive 3 mil funcionários. Você não tem dinheiro, assim, você zerou a conta, mas você continua com a tua sabedoria. O que você faria, cara? O que você faria? Então, eu falei para você, eu cheguei até 3 mil funcionários, né, registrados, né? Eu começaria uma empresa com parceiros empreendedores ao meu lado, ao invés de contratar. Tá? Porque uma empresa exponencial hoje em dia não dá para ter esse tanto de funcionário dentro dele, não precisa isso mais, né? Então, a primeira coisa que eu faria é isso, parceiros. Ao invés de ter uma ideia e já sair acelerando, sem ter um projeto, eu pararia para realmente... Não tem que ser demorado, pelo contrário, tem que ser ágil, mas tem que ser planejado. Ter um tanto de planejamento certo para você iniciar um empreendimento. Que não demore muito, não te trava, mas te dá a base para você não errar tanto. Eu já fiz algumas coisas lá atrás de sair acelerando e errar. Tanto é que é uma estatística aqui no Brasil, de cada 10 empresas, 8 fecham no primeiro ano. E a culpa não é do mercado, a culpa é do empreendedor. A responsabilidade é do empreendedor. Porque ele não sabe fazer um mínimo de projeto para saber se de verdade aquele negócio fica em pé. E aí, depois eu fui para uma fase da minha vida, Zanon, como eu quebrei a cara no começo assim, de planejar demais. Na verdade, hoje, o conceito MVP é primordial, ou seja, planeje rápido, implemente rápido, erre rápido e corrija rápido. Tá? Mas, novamente, eu acho que a grande chave é parceiros. Você ter parceiros num projeto com você, você jamais pensar que você pode fazer tudo que você não pode. Deus fez a gente dessa forma. Eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos uns dos outros. E se você quiser ir longe, você vai com muita gente. Se você quiser ir rápido, mas não longe, você vai sozinho. Eu acho que é por aí o caminho. E aí,
E, novamente, eu já tive muitos ativos na empresa. Eu não teria mais hoje muitos ativos na empresa. Assim, você deu o exemplo de Salomão, né? Salomão também fala a mesma coisa. Salomão fala assim, ó, vende tudo que você tem e adquira conhecimento. Se você for verificar, todo mundo hoje que está realmente vencendo é porque tem um know-how muito grande e muita informação, não grandes ativos. Então, eu começaria dessa forma hoje. Né? É exatamente por aí que eu iria. Perfeito. E sabe só para complementar, sabe uma coisa, não? Nisso tudo, o mais importante é você saber quem você é. Porque o que acontece? Se você não sabe quem você é, que você é uma árvore frutífera, grande, forte, potente, com uma copa enorme, que tem muitos frutos, se retirarem todos os frutos de uma árvore que sabe quem é frutífera, ela simplesmente vai dar novos frutos. Agora, a grande maioria, ela não está preocupada em ser essa árvore, só quer os frutos. E se perder esses frutos que conseguiu sem ser uma grande árvore, ela não consegue produzir novamente. Então, comece tendo a coragem de olhar para dentro, saber qual que é os seus dons, os seus talentos, porque isso nunca ninguém vai tirar de você. E aí você vai conseguir gerar frutos sempre. Ô Pedro, falando de talento, cara, eu costumo dizer que cada um de nós tem um elemento. Eu vou dar um exemplo. O peixe, o elemento do peixe é a água. O peixe, ele reina na água. Se você tirar o peixe de dentro da água, ele vai morrer. A águia, que é um pássaro que plana, que é pleno, no ar. No ar. Por quê? Esse é o elemento da águia. Você pega uma águia e coloca debaixo da água, vai morrer afogado. Então, o que eu vejo? Eu vejo grandes talentos, grandes elementos, e as pessoas não sabendo reconhecer qual é o elemento. Aonde que ela é boa naquilo que ela faz. Então você precisa descobrir qual é o seu elemento. E aí sim você canalizar, colocar energia naquilo que é importante. Porque aí sim, se você estiver no ambiente certo, para você, para o seu talento, para o seu elemento, você realmente vai conseguir prosperar de maneira exponencial e sobrenatural. E eu costumo dizer também, ô Pedro, que assim, Deus, ele deu uma semente. Mas não é apenas uma semente, sementes ilimitadas, porque você pega uma semente que está na tua mão, na sua mão há poder, isso é bíblico, independente de religião, e você plantar essa semente no solo, essa semente ela vai brotar, vai virar uma árvore, vai dar frutos, e dentro do fruto tem o quê? Mais sementes. E aí você pega essas sementes e planta, então, é isso que Deus espera de você, de mim. Como que você desonra Deus com a sua mediocridade? Deus, você é filho dele. Você nasceu para crescer. Quanto que eu tenho que crescer? Imagina uma árvore. Vira para uma árvore e fala, não, o araucária, você já cresceu muito. 1 metro tá bom. Para por aí. A araucária, ela vai crescer o quanto ela puder crescer. O pinheiro vai crescer o quanto ele puder crescer. E você foi feito filho do Criador. Você é filho e filha do Rei. Com pleno potencial, com sementes ilimitadas. Só que você, através de amizades, você é a média das pessoas que você convive, você limita a sua mente, o seu conhecimento, e você acaba não exercendo o pleno potencial. E aí você acaba o quê? Desagradando o seu Criador. Porque Deus fez você perfeito. Porque ele fez a gente com um propósito, né, Zanon? E já tá tudo que a gente precisa tá aqui dentro. Ele já equipou a gente para desempenhar o que ele planejou. Só que as pessoas não sabem usar. E sabe o que eu vejo hoje que é um perigo? Que modelar é maravilhoso. Mas as pessoas estão confundindo modelar com copiar. E aí o que acontece? Se você copia o outro, você não consegue olhar para dentro e saber tudo isso que você falou que está disponível, o elemento que você se dá melhor, aquilo que você se dá melhor. E a pessoa ela não consegue pegar. Modelar é importante, você olhar, entender. Aí você olha para dentro, vê naquilo que você é bom, no elemento que você realmente flui melhor, e aí você vai desempenhar de maneira única. Nós todos somos únicos. Só que as pessoas confundiram modelar com copiar. E você nunca vai explodir de forma exponencial se você não for autêntico. O universo sabe que você é uma cópia, você está mentindo para você mesmo. E eu vou falar, a insegurança que a maioria das pessoas tem para empreender é porque elas sabem que elas são uma cópia. Quando você não é autêntico e original, você é uma cópia, você fica inseguro. Você sabe que você está desempenhando um papel que não é seu. O seu subconsciente sabe disso.
E o universo sabe que você é pirata, na verdade. Então, as pessoas, então você tem que ter a coragem de olhar para dentro e fazer isso, fazer de maneira única. Porque se você quiser ser o melhor do mercado, você vai brigar um centavo. Agora, quando você fala, não, eu sou o único no mercado que faz dessa forma, aí o negócio vira. Com certeza, cara. E isso eu vejo nitidamente nos esportes. Por exemplo, é a mesma coisa que você pegar um lutador de sumô e colocar ele para correr os 100 metros rasos. Cara, ele é bom naquilo. E aí você pega um queniano que corre longas distâncias e coloca ele para lutar com os caras que luta sumô, vai destruir. E cada um é bom em algo. Você só precisa o quê? Descobrir Exatamente. qual elemento que você precisa, qual é o seu elemento que faz com que você se torne rei naquilo que você faz. E aí sim você vai o que descobrir qual é o seu pleno potencial. Agora o que eu vejo, Pedro, é as pessoas colocando sempre uma desculpa na frente. Eles têm assim, tem pessoas que têm 5 problemas para cada solução que você traz para ela. E ao Sim. invés de você ficar dando desculpas, bora agir. Eu não tenho dinheiro, tá? Mas quem eu conheço que tem? Se você tem uma boa ideia e você tem um plano para executar aquela ideia, você vai arrumar alguém para financiar esse projeto. Exatamente. E não, ao invés de ficar dando desculpa, não, cara, gaste tempo planejando, planeje o projeto, chega para o investidor, se for boa a tua ideia, vai acontecer. E se você é como eu, que não tive grandes ideias mirabolantes na vida, comece vendendo alguma coisa para alguém. Não falta emprego de bons vendedores. Toda empresa precisa de um Exatamente. bom vendedor. Vá se desenvolver, se capacitar. O Pedro, eu era tímido, eu não sabia falar em público. Eu fui me É mesmo, desenvolver. Zanon? Não dá para Muito, cara. imaginar isso, cara. Muito, muito, muito tímido, cara. E aí o que acontece? Se desenvolva, você vai ter emprego garantido. Se você for bom vendedor, você nunca vai passar necessidade. E o que você vai fazer? Vai vender muito, vai ganhar dinheiro, aí você Exatamente. vai começar E, a e investir o sabe seu o que eu dinheiro. falo, Zanon? Eu falo assim, ó, todo mundo pode ter uma especialidade, mas todo mundo tem que ser vendedor. Se Exatamente. você for, você pode ser médico, tem que ser vendedor. Você pode ser advogado, mas tem que ser vendedor. Uhum, Você trabalha dentro de uma empresa com um funcionário, mas tem que ser vendedor, senão você não vai conseguir subir nunca. uhum, Você pode ter qualquer especialidade, mas vendedor não é bom, é necessário que você seja vendedor, né, cara? uhum. Exatamente. E aí, o que que eu vejo? Ó, até escreveram aqui, eu tenho uma ideia, gente. Ideia não leva a lugar nenhum. Investidor não vai investir em ideia. O mundo está cheio de ideia. Monte um plano de ação. Valide Isso, esse negócio. Essa ideia, valide ela. Nem que for para ganhar R$ 1.000. Validou, chega para o investidor. Já tem um modelo, o plano é esse, está validado. Não é uma ideia. exatamente, Você que tem exatamente. uma ideia, está na hora de tirar e colocar no papel e executar essa ideia. Porque, ó, eu sempre falo que a ideia vale 10 centavos a bacia cheia. Então vale Sim, nada. Não vale nada. Agora, se você tiver um plano. Tanto é que ideia você não consegue patentear uma ideia. Agora, sim, um projeto você põe uma patente em cima. Então, o projeto tem exatamente. validade. O projeto tem valor. Eu consigo vender um business plan para alguém. Agora, uma ideia, impossível. Exatamente. Então, pessoal, é outra coisa que eu recebo muito. Zanon, eu tive uma ideia bilionária, cara, o negócio pra te ganhar milhões junto. Eu mando uma pergunta assim: você já ganhou R$ 100.000 na vida? Ah, sabe o que que é? Não. Eu falei, cara, então você tá vindo com ideia bilionária. Cara, faz primeiro os seus R$ 10.000, faz R$ 100.000, para depois você vir falar de bilhões, porque todos os dias, Pedro, eu recebo umas 5, 7, 10 mensagens de ideias mirabolantes. E aí você vai falar com a pessoa, Eu o cara também. não passa de um lunático. Gente, vamos parar de viajar na maionese? Vamos realizar. Começa pequeno. Imagina o seguinte, Pedro, você tem filhos? Tenho. Qual Tenho a uma idade filha. dos seus filhos? Minha filha tem 17. Tem 17. Perfeito, está numa idade boa, você já está estudando. Mas imagina o seguinte: eu pego o meu filho, Davi, e aí eu falo, Pedro, você vai colocar ele de CEO da tua empresa aí, ó. É meu filho. Cara, o que que eu quero dizer com isso? Tudo tem o tempo. Não queira crescer antes da hora. Vá se desenvolver, comece pequeno. Um dia eu tenho 1,90 m quase de altura. Um dia eu fui bebê igual meu filho. E eu, com o tempo eu cresci. Um dia eu fui criança financeiramente falando. Sim, E a gente cresce. Então o que que é importante? Pensar grande, sim.
tenha metas grandes e audaciosas, mas comece pequeno. Porque eu vejo pessoas que nunca Exatamente. começam porque já querem começar com os 3.000 funcionários. Não querem ter seu um funcionário, dois, três. Já quer começar com 3.000. Aí nunca Exatamente. começa. Ontem, Zanon, eu atendi porque realmente ele também ele é meu amigo, né? Então, e ele começou com psicultura, sabe? Tá começando agora. Uhum. Ele falou, Pedro, eu tenho um projeto maravilhoso para te apresentar para você investir. Eu falei, tá bom, então me apresenta. Aí ele começou, eu fiz 4 perguntas para ele e não soube responder. Uhum. Eu falei para ele, olha, eu só vou continuar conversando com você para eu te ensinar o que é um projeto. Mas não dá para nem eu pensar em investir do jeito que você está. Né? E aí, porque ele já tem uma ideia de ter empórios. Ele já começou a ser megalomaníaco, assim que você está Uhum. falando. Mas eu falei, cara, você não conseguiu ainda tirar nem o resultado com a piscicultura que você quer aqui. Você quer montar um empório de proteínas. Eu falei, cara, eu fiz 4 perguntas sobre a base do negócio dele. E ele não tinha para responder. Eu falei, cara, eu não, jamais vou investir num negócio desse. Não, Pedro, Uhum. mas se eu te mostrar esse negócio pequeno, eu falei, não, você pode até mostrar. Olha, eu quero chegar lá. Mas aqui, agora, é isso aqui. E você não tem isso ainda, cara. Uhum. E é isso que dá a base. Como é que eu vou ter segurança? Porque o que Uhum. mais tem é pessoas com ideias mirabolantes. E vou te falar, uma grande ideia, sem um plano e um início bem realista, não vale nada. Não vale nada. Uhum. Exatamente. Ô, E eu falo Zanon, uma deixa eu coisa, fazer uma pessoal, pergunta para você. antes feito do que perfeito. Antes Exatamente. Deixa eu feito fazer do uma que pergunta para perfeito. você. Porque se você quiser tudo perfeito, sempre, você nunca vai começar. Cara, pensa o seguinte: Silvio Santos, antes dele ser dono do SBT, ele foi camelô. Samuel Klein da Casas Bahia, ele chegou aqui como imigrante, com a mão na frente e outra atrás. Ele foi vender as primeiras coisas dele antes de se tornar o Samuel Klein que todo mundo conhece. Então, assim, é muito melhor você fazer feito do que perfeito. Nunca se esqueça disso. Ô, Zanon, você que é especialista em franquia, que franquia é uma forma de exponencializar o negócio, porque você consegue crescer, Sim. porque você descentraliza investimento, descentraliza tudo, né? Uhum. Uhum. Qual que é o conselho que você dá para quem quer começar nessa área? Perfeito. Como franqueado ou como franqueador, quer transformar o negócio em franquia? Transformar um negócio em franquia. Então, a pessoa tem um negocinho pequeno, mas ele quer realmente Perfeito. começar a pensar, ó, um dia eu quero ser um franqueador. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu digo para a pessoa você já ganha dinheiro com o teu negócio? Porque eu vejo muitas empresas que estão indo mal das pernas e querem transformar em franquia para ser a salvação da lavoura. Não vai dar certo. Por quê? Como o Pedro disse, franquia é modelagem. Em que sentido? No sentido pleno da palavra. Eu vou dizer o seguinte: franquia é uma cópia, ok? Do franqueador. Se você está tendo prejuízo, se você franquear o teu negócio, como que você vai ensinar o seu franqueado a ter lucro se nem você está tendo? Então, a primeira coisa que eu digo, o seu negócio já é rentável? Se sim, você já tem processos claros. Você tem o quê? Processos, gente. Se você não tiver processo, um manual operacional do teu negócio, é igual Exatamente. aquela pipoca e wok que você vai fazer de micro-ondas. Franquia tem que ser daquele jeito, ó. Você pega ali atrás, você lê, ó, abra a tampa, vire para tal. O lado, esse lado desse desenho tem que ficar virado para cima no micro-ondas, senão a pipoca não vai estourar. Isso é ter Exatamente. processo. Se você não tiver validado o teu negócio, não tiver ganhando dinheiro, não tiver processos claros, você vai ter dor de cabeça. Ao invés de Porque, arrumar uma Zanon, solução, porque vê se está correto. Porque se eu vou multiplicar, eu tenho que multiplicar uma célula saudável. Porque se eu multiplicar exato, uma célula doente, eu vou matar todo o corpo, né? exatamente, exatamente. Então essas são as dicas para você que é franqueador. Agora, me perguntaram aqui, né? O Vinícius, e um dia eu quero ser um não, os Vinícius não, a Sussu Rodrigues aqui. E dicas para entrar em alguma franquia. Para entrar em uma franquia, a primeira coisa que você tem que pesquisar, que eu vejo que onde os empreendedores cometem o maior erro. Primeira coisa, qual é a sua afinidade? Eu vou dar um exemplo. Eu não serviria para ter restaurante. Por quê? Eu tenho hábitos diurnos. E normalmente quem é dono de restaurante tem hábitos noturnos.
Então, para Exatamente. mim, não serve. Não serve. Então, assim, qual é a sua afinidade do que você gosta? Aí você já vai ter um norte. Beleza, mas não para aí. Segunda coisa, você precisa ter capital de giro. Não é quanto custa comprar um carro importado, é quanto custa para manter esse carro. Um negócio, quando está nascendo, é igual a um filho. Você não adianta Exatamente. você ir lá e comprar um negócio, você tem que conseguir manter. Então, capital de giro é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai gastar R$ 100.000. R$ 100.000 para abrir um negócio. Tá, mas quanto de capital de giro você vai precisar para poder manter esse negócio por 6 meses? Esse é o ponto importante. Terceiro ponto, ligue para franqueados, conversa, vê como que é o negócio, vê como que é o franqueador, se Exatamente. o franqueador dá o suporte. Só que é o seguinte, entenda uma coisa, como franqueado você vai ter que trabalhar muito, não é porque é franquia, ok? Que vai ser fácil. Eu vou dar um exemplo, Pedro, até o McDonald's, aqui em São José do Rio Preto, trocou Hum, de dono 3 vezes, antes de ser o atual dono. Três pois é. vezes. Pois é. McDonald's, hein? McDonald's. E aí, o Rafinha aqui perguntou se o franqueado pode ter E ter equity. equity. Rafinha, com certeza, cara. Eu vou te dar um grande exemplo. O Semenzato, que é um amigo meu, ele tem uma franqueadora, ele vendeu essa franqueadora dele e os franqueados que eram multifranqueados, tinham franqueados que tinham 15 unidades. Eles receberam por isso. O Semenzato saiu recomprando todas as franquias para poder fazer essa venda para aumentar o valuation. Então, sim, quando você é um franqueado e você é um multifranqueado, você tem equity Sim, no negócio. Porque se essa exatamente. empresa for abrir capital, cara, você vai ser acionista. O seu franqueador vai te chamar. Cara, ao invés de eu te pagar, te comprar tudo, posso te dar uma parte em dinheiro, uma parte em ação? Pô, legal, então vamos junto, vamos fazer esse movimento? Então, sim, se você tiver uma empresa séria, uma pessoa que tem visão clara, você vai ter equity sim, com certeza. Muito bom. Aliás, Pedro, um dado muito Hum, importante: nos Estados Unidos, tem franqueados que têm mais de 200 unidades franqueadas. Tem franqueados que são maiores do que muitas franqueadoras. franqueadoras, com certeza. Exatamente. Não, é perfeitamente. É tal negócio. Se a célula for saudável, por que não multiplicar? Uhum. Se você vai tendo resultado, vai tendo caixa. Porque, aliás, é uma filosofia do americano o seguinte: aqui, a grande maioria, não grande maioria, mas muitos empreendedores, eles na verdade estão buscando algo para ter um alto, com L, um alto salário. Uhum. Não, ele quer para ter o quê? Para executar o lucro, para ter mordomias. Uhum. E na verdade, lógico que você pode ter uma vida boa, lógico que você pode ter, sabe, fazer muitas viagens, mas se você quer ser um empreendedor de verdade, você tem que entender o seguinte: como eu vou multiplicar o meu negócio e perpetuar o meu negócio? Aí, o lucro, parte do resultado, você tem que tá dentro de você fazer isso crescer. Tá Exato. dentro de você fazer esse negócio. Exato. Tem que estar no seu mindset isso. Se você quer só arrebentar, não, quanto que eu posso tirar para mim? Desculpa, Uhum. você não tem um mindset de empreendedor, você tem um mindset de assalariado. Uhum. E aí Exatamente. não vai dar certo. Na verdade, Exato. quem é o empreendedor está preocupado como eu vou multiplicar esse negócio aqui. Vou Exato. pegar o lucro, como é que eu vou reinvestir? É o que eu usando não falou da semente. Você vai plantar, vai nascer, vai dar um fruto, vai ter mais semente. Eu só vou comer a fruta e pronto? Não. Como é que eu vou replantar isso aqui? Se você não tivesse dentro de você, você não tem essa mente. E assim, ó, alguns passos para uma empresa exponencial. Primeira coisa que chama de PTM. O que é PTM? É um propósito transformador massivo. O que Uhum. você vai fazer, como é que você vai transformar a vida de muita gente? Tem um propósito legal? Pô, legal. Pedro, mas meu negócio é simples, tá? Mas acredite, dentro do negócio simples, você tem um propósito muito maior, que é implantar o reino de Deus dentro do seu negócio. Qualquer Exatamente. negócio, é o que eu falo, de carrinho de pipoca a multinacional. O propósito maior é transformar vidas, sempre. Então, se Exato. você tem que ter isso muito claro para você ser exponencial. Uhum. Segunda coisa, você não vai promover uma mudança no mercado, você tem que promover transformação. O próprio Jesus, ele não veio aqui para mudar, ele veio para fazer novo. Então, o que você pode realmente transformar com o seu negócio, esse mundo aqui? Exato. Entendeu? Exato. E aí, outra coisa, você
Pare de pensar que você vai ter assim, ó, muitas pessoas trabalhando para você e sim muitas pessoas trabalhando com você. Exato. Se você tiver, para ser exponencial e ser um grande empreendedor, você tem que pensar, pessoas vão trabalhar comigo. É como o Zanon falou. Ele falou, olha, bati aqui a meta do YouTube e vou dividir com o pessoal. Tá trabalhando Exato. com ele, não para ele. Exato. Uma Exatamente. grande Ô, Pedro, uma diferença. coisa que eu costumo dizer também, cara, para você poder escalar é a empresa rico, dono pobre, né? Aí as pessoas falam, Zanon, você anda de Ferrari aí, cara, tem Porsche. Cara, mas hoje eu já poderia andar de Ferrari há uns 5 anos atrás, e eu não andei. Quando eu comprei meu primeiro avião, por necessidade, não por luxo, por causa das franquias, eu tive um monomotor, cara. Fiquei 7 anos com esse avião. Eu já É isso poderia aí. ter comprado um jato há muitos anos. Então, eu estou sempre 10 passos atrás do que eu poderia estar. Então, agora, eu estou com um jato, também não é por luxo, é por velocidade, é por dinamismo. Eu já poderia ter um jato muito maior do que eu tenho hoje, mas, cara, eu Pois sou é. muito pé no chão. É a questão do dono pobre, empresa rica. Por quê? Ô Pedro, você me falou uma coisa no nosso podcast que me marcou demais. Cara, quando você vai abrir uma empresa, eles te perguntam qual é a razão social. Não está perguntando se você vai comprar uma BMW ou se você vai trocar. Não, qual é a razão social para você existir daquela empresa. Então, sempre Exatamente. pense o que é no social. Qual é a razão social do negócio? Exatamente. Porque aí que tá o porquê você está vivo. Não é para você ter muitos frutos. Lógico que isso vai ser consequência de uma razão social muito bem implementada, muito bem feita. Vai ser a consequência e está tudo certo. Você tem que ser realmente muito próspero com isso tudo. Tá tudo certo isso. Mas, se você perdeu o foco nisso, você perdeu a razão. Não tem mais razão social aí. Exato, Esquece. Esquece. Sua empresa vai começar a exatamente. declinar com toda certeza. Maravilha, Pedro, o não? pessoal pediu para você deixar essa live salva. O pessoal adorou. Não, Fala, deixa não, salva a live, eu deixa vou salvar salva, com Pedro. certeza. Com certeza que, cara, toda vez que eu converso com você é muito bom, meu irmão. É incrível, cara. Muito legal. Adoro conversar com você, cara. Não, é isso aí, ó. Tamo junto, pode contar comigo aí. Daqui a pouquinho vai sair, acho que o seu, eu não sei se sai sexta ou na quarta-feira o podcast, mas Tá. ficou sensacional. Galera, se você ainda não acompanha no YouTube, se inscreve lá, Reinaldo Zanon, vai sair um podcast violentíssimo. Esse cara que tá aqui, vocês não têm noção da quantidade de chaves que a gente vai soltar no podcast. Ficou Show algo de assim, bola. tremendo. Tremendo, então fiquem atentos aí que em breve a gente já vai subir pro ar aí, colocar no ar. Muito bom. Zanon, já estamos aqui mais um pouquinho, 2 minutos além de uma hora aqui. Acho que já passou uma mensagem aqui, né, meu irmão? Queria te agradecer demais, demais. Você é uma pessoa incrível, como falei no começo, não só como empresário, mas como pessoa, como pai de família. Então, cara, parabéns. Preocupado com a nação, e desempenhando seu papel como ninguém. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui, cara. E pode contar comigo Pô, também, por que você eu que precisar. agradeço, Tamo Pedro. junto. Pode contar comigo aí, tamo junto. É isso aí, galera. Uma ótima noite a todos aí. Fui, um abraço. Eu vou tirar os comentários, o pessoal fazer uma foto aqui para colocar Ah, nas tá, histórias. beleza, Pessoal, bora lá. bate uma foto aí. Aí. Põe nos stories, marca a gente. E eu vou deixar salvo. E eu, com compromisso de vocês compartilharem, mas com muita gente essa live aqui. Porque pode virar a chave na mente de muitas pessoas. E é isso que vai transformar esse mundo aqui no local mais próspero, justo e feliz. É a gente multiplicar e juntar um exército realmente de pessoas comprometidas com isso que nós falamos aqui. Beleza, Show meu de irmão? bola. Até Tamo mais, junto, viu? abração. Obrigado, Valeu, meu tchau, irmão. tchau. É isso aí, galera.